Estamos aqui hoje para concluir os nossos estudos na apostila 2. Finalizando o romantismo, o nosso assunto hoje é a prosa romântica. O romantismo teve o privilégio de belíssimas poesias, que sem dúvida eram a preferência do público. Mas também aconteceu no romantismo a prosa. E nós temos algumas obras muito interessantes e com muito destaque. Primeiro ponto que nós devemos ter atenção é que o romantismo veio numa época em que havia o interesse de se produzirem aqui mesmo no Brasil as edições de livros, o que tornou a leitura mais popular. Enquanto vinha tudo da Europa, os livros eram muito caros. Do momento em que houve a criação de gráficas e impressão de livros aqui no Brasil, certamente isso fez com que mais pessoas pudessem ler. E as pessoas estavam realmente muito interessadas. Como eu disse, a poesia era aquilo que mais interessava, mas a prosa também veio trazendo grandes obras. Como era a prosa romântica? Seguia mais ou menos a mesma linha de pensamento da poesia. E nós podemos dividir a prosa em prosa regionalista, prosa indianista e prosa urbana. A prosa indianista tinha o índio como seu principal personagem, já que ele tinha sido eleito o grande herói brasileiro. Às vezes, nas histórias, nós vamos ver o índio comum, apenas um índio comum que era o herói da história, era o protagonista. Em outras, como por exemplo, Iracema, o índio era um herói idealizado, tá? Então, a prosa indianista contava histórias onde o índio tinha um papel fundamental. A prosa regionalista, ela procurou explorar em cada lugar as próprias condições da sociedade. A sociedade mineira, a sociedade paulista, a sociedade carioca. Então a prosa era escrita de forma regional, tratava de temas regionais. E finalmente a prosa urbana era aquela que contava as histórias que aconteciam nas grandes cidades. Aqui nós vamos ter também muitas obras de muito destaque. A prosa urbana era muito bem aceita. Aqui na apostila, vocês vão encontrar trechos de alguns dos principais romances do romantismo. Vão ouvir falar de A Moreninha, vão ouvir falar de Iracema, vão ouvir falar de O Gaúcho, vão ouvir falar de Senhora. Então vale a pena ler alguns trechos para terem noção de como eram desenvolvidas as histórias. Às vezes elas tinham um final feliz, outras vezes tinham um final triste e trágico. Ficava bem claro também na prosa a presença do bem, tinha sempre os heróis, e o mal, aqueles que faziam de tudo para que os romances não dessem certo. Então vale a pena ler alguns trechinhos que aparecem aqui na nossa apostila para terem um conhecimento um pouquinho maior. Se for do interesse de alguém ler alguma prosa romântica famosa, procurem ler A Moreninha, que é um romancezinho muito água com açúcar. A história se passa na ilha de Paquetá. Podem ler também Senhora, é um romance um pouco mais pesado, não é tão água com açúcar, é mais sério. A problemática de uma mulher apaixonada que vê o seu amado
trocá-la por alguém por causa de dinheiro, e aí vamos ver toda a vingança que ela planeja, que ela realiza. É bem interessante. E eu quero chamar a atenção para um romance que vai fazer a transição do romantismo para o realismo. Esse eu recomendo, é um dos meus livros preferidos, Memórias de um Sargento de Milícias. O que há de diferente nesse romance? Ele foi inicialmente publicado em forma de folhetim. O jornal publicava um trecho, deixava aquele que nós chamamos de gancho, que gerava a curiosidade do autor, do leitor, buscar o próximo. Era tipo uma novela escrita em jornal e fez muito sucesso. É um romance engraçado, interessante e muito bem elaborado. Eu recomendo Memórias de um Sargento de Milícias. Bom, gente, a prosa romântica encerra a nossa apostila 2. A partir de agora, o nosso trabalho será de revisão, um bate-papo, tirando dúvidas que possam ter aparecido e exercícios também de revisão da matéria. A partir de hoje está encerrada a apostila 2. O que nós vamos fazer é aproveitar os inúmeros textos e exercícios que tem aqui para nós resolvermos. Então, no próximo Hangout, nós vamos fazer alguns exercícios dissertativos, não no de hoje, o da próxima semana. Vamos combinar como é que vai ser feito. Eu deixei na plataforma um exercício para vocês resolverem. É um exercício objetivo, então procurem fazer com atenção. E se ficar alguma dúvida, na hora do nosso encontro no Hangout, a gente esclarece, tá ok? É importante também que vocês façam a leitura de tudo que tem aqui na apostila sobre a prosa romântica. Detalhes que às vezes na videoaula eu não passo. Deixo aqui para que vocês também tenham a oportunidade e a necessidade de ler. Fiquem com Deus, até daqui a pouco, a gente se encontra no Hangout. Beijo, pessoal!